Todo mundo conhece um Daniel, aquele cara bacana, que trabalha como um louco, ganha um salário decente, mas vive numa eterna montanha-russa financeira. O Daniel da nossa história era o rei da roda gigante financeira. Ele subia com o salário, tinha a melhor vista do topo, comprava algo caro, se sentia bem, mas logo caía de novo quando a fatura chegava. O saldo dele vivia voltando para o mesmo lugar. O Daniel vivia o que eu chamo de vício em limite bancário. Ele achava que a liberdade era ter o limite do cheque especial alto e não ter o patrimônio alto. Hoje eu vou contar a saga de como Daniel quebrou o ciclo, trocou o drama por tédio e construiu sua liberdade. É uma história hilária sobre como ele trocou a emoção de gastar pela paz de ficar rico. O início da crise de identidade do Daniel. A crise do Daniel começou no aniversário de 35 anos. Ele estava num churrasco e o amigo dele, o Murilo, que ganhava menos, comentou: vou tirar um mês para aprender a fazer pão artesanal na Itália por hobby. O Daniel engasgou. Ele, que ganhava R$2.000 a mais que o Murilo, não podia tirar uma semana de folga sem sentir o pânico financeiro. Foi aí que ele teve o primeiro insight. Ele era rico de renda, mas pobre de opções. Ele percebeu que o dinheiro dele estava sendo sugado por uma coisa invisível que eu chamo de o buraco negro da conformidade. O buraco negro da conformidade é a pressão de gastar para se encaixar no seu nível de renda. Daniel tinha o carro do ano para a categoria dele, financiado, o plano de saúde top, caríssimo, e o hábito de jantar fora porque ele merecia. O salário dele não estava sendo usado para construir o seu futuro. Estava sendo usado para sustentar o personagem de sucesso que ele criou. A estratégia do salário alérgico. Daniel percebeu que a força de vontade não funcionava. Ele tentava guardar, mas o buraco negro sempre vencia. A solução dele foi genial. Ele inventou a estratégia do salário alérgico. Ele automatizou a transferência de 40% do salário para uma conta de investimento que ele não conseguia acessar facilmente, no dia zero do pagamento. A regra dele era: o que sobrar é o meu salário de verdade, o resto me dá alergia. Ele intencionalmente simulou que o salário dele era 40% menor. Ele forçou o cérebro dele a fazer a mágica. Em vez de gastar 100% da renda, o cérebro dele se tornou um gênio da otimização para viver com 60%. No início foi terrível. Ele teve que vender o carro novo e comprar um Popular à vista. Ele teve que parar com um delivery diário. Ele sentiu a dor da exclusão social. Mas ele trocou a dor da exclusão social pela paz da conta de investimento crescendo. A piada era que, quando os amigos perguntavam do carro, ele dizia: vendi, agora estou investindo num veículo que se valoriza. Ele estava falando da carteira de ações. Ele usava o dinheiro restante não para comprar, mas para se concentrar em aumentar o capital invisível, o fundamento que vimos antes, o conhecimento dele. Ele gastava tempo em cursos online e livros, não em baladas. Ele trocou o prazer momentâneo do álcool pelo prazer do conhecimento que gera dinheiro. O teste do custo-trabalho. Com o tempo, Daniel começou a dominar a engenharia reversa do valor percebido, fundamento 1. Ele não via o preço das coisas em reais, ele via em horas de trabalho. Um novo computador de R$6.000, ele calculava que isso eram 150 horas do trabalho dele. E ele se perguntava: esse computador vai me render mais de 150 horas de valor? Ou ele vai ser um cavalo de Troia que vai me roubar tempo com jogos e distrações? Ele percebeu que ele estava pagando para se distrair do que realmente importava: construir sua liberdade. Essa engenharia reversa transformou o Daniel de consumidor em investidor do próprio tempo. Ele só gastava tempo de trabalho em itens que aumentavam sua capacidade de produção ou que eram essenciais para sua saúde e felicidade reais. A cereja do bolo foi quando ele comprou um bom colchão, um ativo de saúde, e justificou para o amigo: é um investimento. Se eu durmo melhor, minha hora de trabalho vale mais e eu fico mais perto de mandar o meu chefe passear. Ele investia no que melhorava o motor, não na pintura da lataria. O confronto com o sequestrador de opções. O Daniel começou a acumular capital de forma impressionante por causa da estratégia do salário alérgico.
Mas aí surgiu um novo desafio, que eu chamo de o sequestrador de opções. O sequestrador de opções é aquele investimento ou compra que parece incrível, mas que te amarra e te tira a flexibilidade. Pro Daniel, era a tentação de comprar um apartamento novo na planta. O corretor ligava e dizia: Daniel, você tem a entrada. É a sua chance de ter um patrimônio. O apartamento tem piscina, academia e é um sinal de sucesso. O Daniel quase cedeu, mas ele se lembrou do amigo Murilo, que viajava. Ele percebeu que a compra do apartamento exigiria um financiamento de 30 anos, destruindo a dívida de opção que conversamos antes. Ele teria que morar ali, pagar as taxas e estaria amarrado a uma única cidade e a um único emprego para sustentar o custo fixo. Em vez disso, ele usou o dinheiro da entrada para comprar ativos que pagavam aluguéis, fundos imobiliários e ações de empresas sólidas. Ele se tornou o dono invisível de centenas de imóveis e empresas sem ter a dor de cabeça da enchente no condomínio. A decisão dele foi: eu prefiro ter o dinheiro que me dá a opção de morar onde eu quiser e ter a liberdade de mudar de trabalho do que ter a posse de um único lugar que me obriga a ficar. Ele trocou o status visível do apartamento pela soberania invisível do fluxo de caixa. O dinheiro dele estava livre para circular e aumentar o exército de soldados. O triunfo da simulação de riqueza. O ponto de virada final na saga de Daniel veio com o domínio da simulação de riqueza. Lembram que ele simulava que seu salário era 40% menor? Com o crescimento dos seus ativos, ele começou a receber um fluxo de caixa, dividendos e juros, que cobria uma porcentagem cada vez maior do seu custo de vida real. Quando os ativos de Daniel começaram a gerar uma renda passiva que cobria o aluguel do seu apartamento e as contas essenciais, ele fez a simulação de riqueza definitiva. Ele separou a renda do trabalho e a renda passiva em duas contas diferentes. Ele olhava para a conta de renda passiva e dizia: este dinheiro me permite viver sem fazer nada. E olhava para a conta do salário e dizia: esse dinheiro é meu capital de investimento. Eu não preciso tocá-lo para viver. Aquele momento não foi sobre ter milhões, foi sobre ter a matemática da liberdade. O salário dele, que antes era consumido pelo buraco negro da conformidade, se transformou 100% em capital de ataque. Ele usava 100% do seu tempo de trabalho para investir e 100% dos seus ativos para pagar sua vida. Ele continuou indo ao escritório por mais um ano, mas não porque precisava, mas porque achava divertido ver o sistema de captura do salário tentando sugar algo que ele já tinha protegido. A lição do martelo da liberdade. A história de Daniel não é sobre sorte ou um único investimento genial. É sobre o poder da estrutura e da engenharia mental. Ele trocou o medo da tranquilidade pelo tédio do enriquecimento. Ele parou de jogar a roda gigante financeira e começou a construir uma base sólida de fluxo de caixa. Sua missão não é encontrar a fortuna. Sua missão é construir o sistema que force a fortuna a ficar com você. Você precisa de um martelo da liberdade para quebrar seus velhos hábitos. A descoberta da lei da dupla camada. Com sua renda passiva cobrindo seu custo de vida, Daniel fez uma descoberta que eu chamo de lei da dupla camada. A maioria das pessoas tem uma única camada de segurança, o emprego. Se o emprego falha, a vida inteira desmorona. A única coisa que se pode fazer é entrar em pânico. Daniel tinha duas. Camada 1, defesa. O capital investido em ativos de renda fixa e fluxo de caixa para cobrir as despesas essenciais. Essa camada lhe dava a paz e a opção de dizer não. Camada 2, ataque. A renda ativa que vinha do seu salário, agora 100% dedicada a investimentos agressivos e oportunidades de crescimento. Essa camada 2 era o seu verdadeiro diferencial. Como o custo de vida já estava pago pela renda passiva, a camada 1, o dinheiro do salário se tornou o seu capital de ataque. Ele podia investir em projetos de maior risco, abrir um pequeno negócio ou fazer investimentos de longo prazo com muito mais segurança, porque se perdesse a camada 2, a camada 1 ainda o sustentaria. A piada da lei da dupla camada é que ela transforma o risco em oportunidade. Onde o 99 vê perigo e evita investir, Daniel via uma chance de multiplicar capital mais rapidamente usando o dinheiro que ele nem precisava para sobreviver. Ele estava jogando o jogo de forma mais audaciosa, com a rede de segurança debaixo dele.
Isso forçou a mente dele a sair do modo sobrevivência e entrar no modo multiplicação e criação de valor. Ele parou de gastar energia com preocupações e começou a gastar energia com produção de riqueza. O último sacrifício, a troca de cédulas. O Daniel, no final da sua jornada de construção, fez o que parecia ser o último e mais estranho sacrifício. Ele parou de usar dinheiro em papel. Ele não fez isso por conveniência, mas por uma razão psicológica que eu chamo de a troca de cédulas por soldados. Ele percebeu que ao usar o cartão de débito, que descontava da sua conta de operações, ele estava gastando dinheiro que era facilmente rastreável e que ele já tinha protegido. Mas o dinheiro em cédula que ele sacava parecia invisível e era gasto com mais leviandade. A solução dele foi mental. Ele passou a ver cada cédula de dinheiro não como um meio de troca, mas como um soldado de elite. Se ele gastasse a cédula, ele estaria matando um soldado de elite. Se ele a investisse, ele estaria colocando-a no campo de batalha para recrutar mais soldados. Essa simples mudança psicológica fez com que Daniel passasse a usar o dinheiro físico de forma extremamente intencional. Ele se recusava a gastar o soldado de elite em algo que não fosse um investimento ou uma necessidade essencial. Essa foi a última chave que selou a mente de Daniel contra o consumo por impulso. A mente dele se tornou 100% focada na preservação e multiplicação de valor. A saga de Daniel não é um conto de fadas, é um manual de instruções. Ele te mostrou que a liberdade não está em ganhar na loteria, mas em desativar o sequestrador de opções, sair do buraco negro da conformidade e operar sob a lei da dupla camada. Ele trocou a emoção da roda gigante financeira pela paz chata e previsível do crescimento constante. Você tem um mapa. Sua missão agora é construir a sua camada 1, a defesa, e usar seu salário para o ataque, a camada 2. Comece a se ver não como um assalariado, mas como o comandante da sua própria força de riqueza. Se você está pronto para trocar o drama financeiro pela paz chata da riqueza e começar a construir sua camada 2, eu quero saber. Comentem aqui embaixo, liberdade ativado. Vamos juntos construir o seu sistema de escape. Eu te vejo no próximo vídeo.